Olha, uma vez eu escutei uma frase que na hora eu confesso que eu não entendi direito, que dizia assim: quando você tem saudade de algum lugar, não volte nesse lugar. E aí eu, porque você vai se frustrar e tal. Eu fiquei com isso na cabeça, mas não consegui relacionar essa questão, né? E beleza, a vida seguiu. Aí eu só fui entender isso quando eu vivi isso na pele. O que acontece? Depois que eu casei, eu mudei para um bairro próximo da onde eu nasci e cresci. E eu vivi numa rua, né, a gente chamava de rua, e com uns amigos fantásticos, assim, que eu ainda tenho saudade até hoje. Então era uma outra época, não tinha internet, a gente vivia na rua. E minha mãe morava numa esquina, e a gente ficava sempre reunido na esquina da casa da minha mãe, ou na outra esquina de frente, né, que era um cruzamento. Então era assim, se acordava, tal, umas 10 horas você saía na rua, como eu falei, tinha internet, você sentava lá na esquina, não demorava muito, chegava um amigo, chegava outro, chegava outro. Quando você ia ver, tinha uns 10 amigos teus lá, e aí a gente, vamos fazer alguma coisa, ia jogar bola, ia brincar de meio da rua. Era uma diversão, cara. E a minha infância, minha juventude foi nessa rua aí. Beleza, eu tenho aquela saudade e tal. Depois eu casei, vim morar aqui, pá. Então, de final de semana, de vez em quando, o que eu fazia? Pegava a bicicleta e ia, né, andar de bicicleta. Falei, vou dar uma volta aqui numa avenida bacana que tem aqui, fizeram uma ciclovia bacana, eu ia andar nessa ciclovia e tal. Mas vira e mexe, quando eu ia andar, quando eu percebia, eu já estava indo sentido a essa rua que eu cresci, que eu, né, nasci e cresci ali. Então, automaticamente eu acabava indo para lá. Parece que era algo. Aí eu chegava lá, parava na esquina e ficava olhando, tal, olhava as casas, olhava o espaço ali, ficava lembrando daquela época. Aí de repente sai um vizinho, sai outro nas casas que a gente conhecia, os vizinhos já não eram mais os mesmos vizinhos, eram pessoas que eu não conhecia. Aí dava aquela frustração, aquela tristeza, porque parece que eu ficava lá na esquina, olhando aquilo lá, esperando os meus amigos chegar. E obviamente que não ia chegar. Aquilo era uma outra época. Foi aí que eu percebi. Isso foi umas 2, 3 vezes. Na terceira vez que caiu minha ficha. E aí que eu entendi isso. Porque quando a gente vive algo num lugar, numa escola, num trabalho, numa rua, num bairro, em que você tem grandes lembranças, coisas ruins e coisas boas, mas que fizeram parte da sua vida, você tem saudade, né? Então, só que isso não está lá. Isso está em nós, nas nossas memórias, nas nossas lembranças, no nosso coração. Então não adianta você voltar lá, você não vai encontrar, né? E isso eu entendi ali, né? E se você tem um lugar que você gosta, que você tem saudade, que foi muito importante para você, conte como eu faço, conto com meus filhos, conto em detalhes, conto as histórias que eu vivi ali, mas eu não volto mais lá, né? Porque tudo que eu queria que estava lá não está mais, cada um seguiu o seu caminho, e a gente se fala ainda com a tecnologia pelos grupinhos das redes sociais, a gente fala com um amigo ou outro, mas não é mais a mesma coisa, mas a saudade e aquela memória bacana continua. E é isso, tá bom? É uma pequena historinha que eu lembrei que vale a pena contar, tá bom? Um grande beijo!